Um calor abafado pairava sobre o sítio, prenunciando algo além da ressaca da noite anterior. O sol, já alto, era filtrado por uma estranha névoa avermelhada que tingia tudo, desde as paredes rústicas até as folhas das árvores. As dores de cabeça latejavam em uníssono entre os 6 amigos espalhados pela sala, vestígios da festa que varou a madrugada. Garrafas vazias, copos sujos e confetes coloridos contrastavam grotescamente com a sinistra iluminação. "Que droga de dor é essa?", murmurou Lucas, tentando massagear as têmporas. Amanda gemeu em concordância, os olhos ainda sensíveis à claridade incomum. A primeira a notar algo realmente errado foi Júlia, que se levantou cambaleante até a janela. "Gente, olhem isso!" Sua voz era um fio de apreensão. Do lado de fora, a piscina refletia um tom carmesim doentio. A água, outrora cristalina, agora um caldo escuro e coagulado. Um silêncio pesado se instalou na sala, carregado de um pressentimento sombrio. Foi então que a lembrança atingiu Pedro como um raio. O grito abafado, o mergulho repentino, o borbulhar estranho na água. Cásia! Ele se levantou bruscamente, o terror gelando sua espinha. "A Cásia! Ela foi nadar de madrugada." Os outros se entreolharam. A embriaguez da noite anterior dando lugar a uma sobriedade brutal. Correram para a área da piscina, o cheiro metálico da água avermelhada invadindo suas narinas. Ao redor da borda, pegadas disformes marcavam o chão, como se algo tivesse se arrastado para dentro e para fora. Não havia sinal de Cásia. O pânico começou a se instalar, apertando seus corações como um torniquete. Buscaram por toda a parte, pelos cantos escuros da casa, pelo jardim mal cuidado, mas ela havia sumido. Horas se arrastaram em uma agonia lenta, a luz vermelha persistia, impiedosa. A esperança de encontrar Cásia sã e salva diminuía a cada minuto. Foi quando ouviram um gemido fraco vindo do quarto dos fundos. A porta estava trancada. Lucas arrombou-a com um chute, revelando um cenário horripilante. Cásia estava deitada na cama, pálida e febril, o corpo coberto de arranhões profundos e avermelhados. Seus olhos estavam arregalados, fixos em um ponto invisível no teto. "Cásia, meu Deus, o que aconteceu?" Amanda correu para ampará-la, mas a amiga recuou, um terror irracional em seu olhar. Ela tentava falar, mas apenas sons guturais escapavam de sua garganta. No dia seguinte, o estado de Cásia piorou. Ela mal se movia. O corpo convulsionava em espasmos dolorosos. A febre não cedia e os arranhões pareciam se aprofundar, pulsando em um ritmo doentio. A luz vermelha lá fora parecia ter invadido o quarto, pairando sobre ela como uma mortalha. Na terceira noite, enquanto vigiavam Cásia em turnos, Lucas ouviu um som estranho, um gorgolejo vindo da boca da amiga. Ele se aproximou, a lanterna trêmula em sua mão, e testemunhou algo que o faria questionar sua sanidade para sempre. Uma pequena protuberância se formou na garganta de Cásia, crescendo rapidamente até romper a pele. Dela começou a emergir uma massa gelatinosa, translúcida e pulsante, com filamentos escuros se retorcendo em seu interior. O terror tomou conta do quarto. Gritos de horror se misturaram aos estertores de Cásia, enquanto a criatura informe se libertava completamente, caindo sobre os lençóis encharcados de suor e sangue. A massa gelatinosa começou a se mover, seus filamentos se arrastando pela cama em busca de algo. O que era aquilo? O que havia acontecido com Cásia na piscina do Sítio Vermelho? A resposta, eles sabiam, seria muito mais aterradora do que qualquer pesadelo que jamais poderiam ter imaginado naquela fatídica noite de festa. O Sítio Vermelho havia revelado seu segredo mais sombrio e eles estavam presos em seu abraço mortal. O pânico se espalhou pelo quarto como uma doença contagiosa. Amanda tropeçou para trás, gritando, enquanto Pedro e Lucas observavam, paralisados de horror, a massa gelatinosa se contorcer no leito. Seus filamentos finos e escuros se moviam com uma inteligência repulsiva, buscando um ponto de apoio no colchão. O cheiro fétido que emanava da criatura era quase insuportável, uma mistura nauseante de carne em decomposição e algo mais. Algo químico e antinatural.
A criatura então se arrastou para fora da cama, deixando um rastro viscoso e avermelhado no chão. Seus movimentos eram lentos, hesitantes no início, mas logo ganharam agilidade. Ela parecia explorar o ambiente, seus filamentos se estendendo como tentáculos curiosos. Júlia, a mais distante, conseguiu finalmente reagir, correndo para a porta. Mas antes que pudesse alcançá-la, um dos filamentos da criatura chicoteou, prendendo seu tornozelo. Um grito agudo ecoou pelo quarto, enquanto Júlia era puxada de volta, caindo no chão com um baque surdo. Os outros amigos reagiram instintivamente. Lucas agarrou um abajur pesado e o arremessou contra a criatura, que sibilou em resposta, um som úmido e repulsivo. Pedro tentou ajudar Júlia, mas os filamentos da massa gelatinosa eram rápidos demais, prendendo seus braços e pernas com uma força surpreendente. Amanda, em um ato de desespero, pegou um cobertor e tentou sufocar a criatura, mas seus filamentos simplesmente se enroscaram no tecido, puxando-o com violência. O quarto se tornou um pandemônio de gritos, objetos sendo arremessados e o som viscoso da criatura se movendo. A luz vermelha que entrava pela janela parecia vibrar em sintonia com o terror que os consumia. Lentamente a criatura pareceu se concentrar em Júlia, que jazia imóvel no chão, o rosto contorcido de dor e medo. A massa gelatinosa rastejou sobre ela, seus filamentos se espalhando pelo seu corpo como raízes malignas. Os amigos assistiam, impotentes, enquanto a forma amorfa parecia absorver algo de Júlia, sua cor tornando-se levemente mais escura, mais densa. Após o que pareceu uma eternidade, a criatura se afastou do corpo inerte de Júlia. Não havia sangue visível, apenas uma palidez cadavérica em sua pele. A massa gelatinosa agora parecia mais forte, mais coesa. Ela se moveu em direção à porta, deslizando pelo vão sem qualquer dificuldade, sumindo no corredor escuro. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador do que os gritos. Lucas e Pedro se soltaram das garras pegajosas dos filamentos e correram para Júlia, mas era tarde demais. Sua respiração havia cessado, seus olhos estavam vidrados. Aquele horror viscoso havia roubado sua vida, deixando para trás apenas um vazio gelado e a pergunta lancinante: o que era aquela coisa? E Cásia? O que havia acontecido com ela na piscina do Sítio Vermelho para gerar tal aberração? Eles olharam para o corpo de Cásia, ainda deitado na cama, agora completamente inerte. Seria ela apenas um hospedeiro? Uma incubadora para aquele pesadelo gelatinoso? As respostas pareciam estar mergulhadas em um mistério muito mais profundo e sinistro do que jamais poderiam ter imaginado. A noite no Sítio Vermelho estava longe de terminar, e o terror espreitava em cada sombra, em cada canto escuro, pronto para reclamar novas vítimas. Eles precisavam descobrir o que estava acontecendo antes que fossem todos consumidos pela escuridão vermelha que pairava sobre o sítio. O silêncio no quarto era uma mortalha, mais pesado e opressor que o ar viciado e avermelhado. Amanda tremia incontrolavelmente, encolhida em um canto, os olhos fixos nos corpos de suas amigas. Um era uma casca vazia, o outro, uma vítima sem vida. Lucas e Pedro estavam paralisados, o horror congelando seus pensamentos. A realidade do que testemunharam era uma ferida aberta na sanidade deles. "Não podemos ficar aqui", sussurrou Pedro, sua voz rouca quebrando o silêncio sepulcral. Cada rangido da velha casa de madeira soava como uma ameaça. A criatura estava lá fora, em algum lugar, deslizando pelos corredores escuros do Sítio Vermelho. A ideia de sair daquele quarto era apavorante, mas permanecer ali, com a morte como companhia, era uma sentença. Lucas, movido por uma onda de adrenalina e pavor, concordou. As chaves do carro. Deixei na mesinha da sala. Era a única esperança. Fugir, deixar aquele lugar maldito para trás e nunca mais olhar. Eles teriam que atravessar a casa, voltar ao epicentro da festa que agora parecia ter acontecido em outra vida, em outro mundo. Com um cuidado infinito, eles abriram a porta do quarto.
O corredor se estendia à frente deles, mergulhado na mesma luz carmesim que vinha de fora. O ar era mais frio ali. Um rastro úmido e brilhante marcava o assoalho de madeira, mostrando o caminho que o monstro havia tomado. O cheiro fétido estava impregnado em tudo, uma assinatura de sua presença. Cada passo era uma tortura. O assoalho gemia sob seus pés, cada som um convite ao predador que os espreitava. Amanda se agarrava ao braço de Pedro, os dentes batendo. A casa parecia viva, seus suspiros e estalos eram como os de uma besta adormecida. As sombras dançavam nos cantos, criando formas grotescas que zombavam de seus medos. Ao chegarem à sala, a cena da festa parecia uma instalação de arte macabra. Confetes e serpentinas boiavam em poças de bebida derramada, tudo banhado pelo brilho vermelho. A mesinha de centro estava virada. As chaves não estão aqui, disse Lucas, o desespero começando a corroer sua determinação. Eles teriam que procurar. Dividiram-se, uma péssima ideia que o pânico tornou necessária. Amanda vasculhava a cozinha, Lucas os sofás virados, e Pedro foi até uma pequena estante de livros que havia num canto, derrubando volumes em sua busca frenética. Foi então que um caderno de capa de couro caiu no chão, aberto em uma página amarelada. A caligrafia era antiga, elegante. Era um diário. Pedro hesitou, mas a necessidade de entender superou o medo. A entrada era datada de décadas atrás. A colheita foi boa este ano, dizia. A terra bebeu o sangue e a semente prosperou. A cria nasceu forte da hospedeira. O sítio vermelho nos abençoa novamente. A luz vermelha é o sinal de seu despertar. Um arrepio percorreu a espinha de Pedro. Aquilo não era um evento isolado, era um ciclo, um ritual. O sítio vermelho não era apenas um lugar. Era uma entidade que se alimentava. Eles não foram vítimas de um acidente, foram escolhidos como sacrifício. Foram trazidos para cá para serem a colheita. De repente, um som úmido e arrastado veio da cozinha. Amanda gritou. Lucas e Pedro correram na direção dela, encontrando-a encurralada contra a pia. A criatura gelatinosa estava lá, maior, mais escura, pulsando com uma energia maligna. Seus filamentos se estendiam, explorando o ambiente, e um deles se enrolou lentamente no cabo de uma faca sobre o balcão. A coisa estava aprendendo, estava evoluindo. Não era apenas um animal irracional, mas uma inteligência perversa e alienígena. A faca se ergueu no ar, segura pelo tentáculo translúcido, e apontou para Amanda. O sítio vermelho queria mais um sacrifício, e a noite estava longe de acabar. O terror havia apenas trocado de forma, tornando-se mais esperto, mais letal. A fuga não era mais uma opção. Agora era uma questão de sobrevivência. O tempo pareceu congelar na cozinha. A faca, suspensa no ar pelo tentáculo translúcido, brilhava sob a luz vermelha. O monstro não tinha olhos, mas Amanda sentia seu foco sobre ela, uma intenção fria e assassina. Antes que o golpe pudesse descer, Lucas agiu. Com um grito de fúria e desespero, ele agarrou uma cadeira de madeira e a quebrou contra a massa disforme. A criatura emitiu um silvo agudo e úmido, largando a faca, que caiu com um estrondo no chão. O impacto da cadeira pareceu desestabilizá-la, fazendo-a ondular violentamente. "Corram!" gritou Lucas, enquanto golpeava o monstro novamente. Pedro agarrou Amanda, puxando-a para fora da cozinha. Eles podiam ouvir os sons da luta, o barulho de coisas quebrando e os gritos guturais de Lucas, que logo foram substituídos por um gorgolejo terrível e um silêncio abrupto. Sabiam que Lucas estava morto. O sacrifício dele lhes comprou preciosos segundos. Escondidos atrás de um sofá virado na sala, Pedro mostrou o diário para Amanda, a mão tremendo. "Não adianta fugir. Este lugar, ele se alimenta. A Cásia foi a hospedeira. Aquela coisa é a cria, é um ciclo." O terror nas palavras dele era palpável, mas havia também uma faísca de compreensão. "O que nós vamos fazer?" sussurrou Amanda, as lágrimas escorrendo por seu rosto sujo. Pedro folheou o diário freneticamente. "A terra bebeu o sangue, a semente prosperou", leu ele em voz baixa. "Começou na piscina. A água está vermelha.
Não é só sangue, é a fonte. Acho que a fonte de tudo está lá. Era uma teoria insana, nascida do desespero, mas era a única que tinham. Eles não podiam matar aquela coisa com força bruta. Lucas havia provado isso. Precisavam cortar o mal pela raiz. Precisavam voltar para a piscina, o epicentro de seu pesadelo, o lugar onde Cásia havia sido tomada. Rastejando pela sala, eles foram em direção à porta dos fundos, que levava à área externa. A cada instante, esperavam ver a forma gelatinosa de seu algoz surgir da escuridão. O silêncio na casa era agora absoluto, pesado com a morte de seus amigos. O ar lá fora era denso, carregado com o mesmo cheiro metálico e adocicado que vinha da piscina. A cena era surreal. A piscina brilhava com uma luminosidade vermelha própria, como se a fonte da luz sinistra viesse de dentro de suas águas turvas. No centro, algo boiava. Não era um corpo. Parecia um nódulo de matéria orgânica escura, do tamanho de um coração de boi, pulsando lentamente em sincronia com a luz. Era a semente mencionada no diário, o coração do sítio vermelho. De repente, a criatura emergiu da casa, deslizando pela porta dos fundos. Estava maior. Partes da roupa de Lucas estavam visivelmente absorvidas em sua massa translúcida. Ela se moveu para proteger a semente, posicionando-se entre eles e a beira da piscina. Era a guardiã. Entenderam então que a cria e a semente estavam conectadas. Destruir uma poderia destruir a outra. Pedro viu uma lata de querosene ao lado da velha churrasqueira, junto com uma caixa de fósforos. Era uma chance. Eu vou distraí-la. Quando eu der o sinal, jogue o querosene na piscina, em tudo, ele disse a Amanda, a voz firme pela primeira vez naquela noite. Era um plano suicida, mas ficar parado era a mesma sentença. Ele pegou um pedaço de ferro de um guarda-sol quebrado e correu para o lado oposto da piscina, gritando para o monstro. A criatura virou sua massa disforme na direção dele, seus filamentos chicoteando o ar. Amanda, com o coração batendo na garganta, pegou a lata de querosene. Era pesada. O cheiro forte invadiu suas narinas, misturando-se ao odor da morte. Enquanto a criatura se focava em Pedro, Amanda correu e despejou o líquido inflamável sobre a borda da piscina e na água vermelha e espessa. O líquido espalhou-se rapidamente sobre a superfície oleosa. "Agora!" gritou Pedro, enquanto se esquivava de um ataque que arrancou um pedaço do concreto onde ele estava. Amanda riscou um fósforo. A pequena chama tremeu. Ela jogou. O inferno explodiu. Um anel de fogo rugiu ao redor da piscina e as chamas dançaram sobre a superfície da água, atingindo a semente pulsante. A criatura emitiu um guincho lancinante, um som que rasgou a noite, uma mistura de dor física e agonia psíquica. Ela se contorceu. Sua forma gelatinosa parecia ferver e derreter sob o calor intenso. A semente no centro da piscina estremeceu e explodiu em uma chuva de matéria escura e fedorenta. No mesmo instante, a criatura guardiã entrou em colapso, sua massa disforme se desfazendo em uma poça de lodo preto e borbulhante que foi rapidamente consumida pelas chamas. O fogo crepitava, e com ele, a luz vermelha que assombrava o sítio começou a piscar e a enfraquecer. Pedro e Amanda ficaram ali, ofegantes, observando o fogo purificador. Eles conseguiram, estavam vivos. Com o amanhecer, a luz vermelha desapareceu completamente, dando lugar a um céu cinzento e sem vida. Eles não disseram uma palavra enquanto encontravam as chaves na caminhonete de Lucas e dirigiam para longe do sítio vermelho, deixando para trás os corpos de seus amigos e as cinzas de seu pesadelo. Semanas depois, a vida tentava voltar ao normal, mas as cicatrizes eram profundas. Amanda acordava gritando todas as noites. Certa manhã, ao escovar os dentes, ela sentiu uma tosse seca arranhar sua garganta. Ela se curvou sobre a pia e uma única e espessa gota de sangue vermelho vivo caiu sobre a porcelana branca. Na janela, por um breve segundo, ela teve a impressão de ver o mundo lá fora, banhado por uma fraca, quase imperceptível luz avermelhada. A colheita havia falhado,
mas uma nova semente havia sido plantada. O ciclo iria recomeçar.